Quero convidá-los, meus irmãos, a abrir a palavra de Deus em Daniel capítulo 5, onde nós leremos acerca da queda da grande Babilônia. Diz assim a palavra do Senhor: O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede, do palácio real. E o rei viu os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: Qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isto se perturbou muito o rei Belsazar, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: Ó rei, vive eternamente. Não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há num reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência, e sabedoria como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e encantadores para lerem esta escritura e me fazerem saber sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: Os teus presentes fiquem contigo e dá os teus prêmios a outrem. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos e nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo.
até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem. Mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem a Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, nós colocamos a nossa vida em tuas mãos, para suplicar-te que, ao assistirmos nesta noite a queda da grande Babilônia, da cidade histórica de Babilônia, que é uma prefiguração, uma antecipação e um aviso da queda do mesmo sistema que inspirava a Babilônia no final dos tempos, que ao assistirmos esta queda, possamos nos dar por advertidos, para que aqueles que aqui estão que não têm a Cristo, que não estão em Cristo, venham a Deus a temer e tremer diante do Senhor. E aqueles que já estão em Cristo, venham a ser animados, consolados, motivados a servir a Deus neste mundo mau, sabendo que um dia este mundo cairá, e os reinos deste mundo se tornarão do Senhor e do seu Cristo. Nós te pedimos por nosso Senhor Jesus. Amém. Ao anunciar os eventos futuros que antecederiam a sua vinda e a consumação dos séculos, o Senhor Jesus assegurou em Mateus 24, 35, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. O cumprimento fiel das Escrituras, meus irmãos, o cumprimento das Escrituras proféticas no passado, é para nós uma garantia de que elas se cumprirão também quanto aos eventos futuros. Quando nós olhamos as Escrituras e as examinamos, nós verificamos que muitas profecias que as Escrituras trazem registradas, elas já se cumpriram, sendo que essas profecias foram dadas bem antes dos eventos. E este registro das profecias antecipadas e dos eventos cumpridos, elas são uma testemunha da veracidade, uma testemunha da confiabilidade das Escrituras para nós. Fica muito claro que o cumprimento fiel das Escrituras proféticas no passado é uma garantia para nós de que elas se cumprirão quanto aos eventos futuros. Por exemplo, no livro de Isaías, capítulo 44, versos 6 a 9. É nesse texto que o Senhor Deus assegura que o anúncio de coisas futuras, bem antes delas ocorrerem, é uma garantia do Senhor Deus de que passará o céu e a terra, mas as suas palavras não passarão. Em Isaías capítulo 44, versos 6 a 9, assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há como eu feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo? Que o declare e o exponha perante mim. Que esse anuncie coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não vos assombreis nem temais. Acaso desde aquele tempo não vos fiz ouvir, não vos anunciei?
Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Neste texto, claramente o Senhor Deus está dizendo: quem, como eu, tem feito predições desde tempos antigos, que têm se cumprido à risca? Porque eu sou Deus e não há outro. E o período, meus irmãos, do domínio da Babilônia, para citar um exemplo do que o Senhor Deus está mostrando aqui, ele já fora profetizado por Jeremias alguns anos antes. No capítulo 29, Jeremias escreve uma carta, no capítulo 29 do seu livro, ele escreve uma carta aos recém-exilados de Judá, entre os quais estavam Daniel. Jeremias é um profeta do contexto do exílio. Ele viu o exílio chegar. E ele só não foi para a Babilônia porque ele não quis. Porque como ele profetizava ao povo de Israel a invasão da Babilônia, e ordenava em nome do Senhor que o povo de Judá se submetesse voluntariamente, pacificamente à Babilônia, para evitar a destruição da cidade, por causa dessa profecia, Nabucodonosor lhe foi favorável. Nabucodonosor mandou o seu general e disse que tratasse bem a Jeremias. E ainda convidou Jeremias para vir para a Babilônia. Disse: olha, se tu vieres eu te farei bem. Mas ele ficou indeciso e acabou que o general não o levou. E por isso Jeremias depois foi raptado para o Egito por um grupo de dissidentes. Mas Jeremias teve um ministério de 40 anos. Foi chamado mais ou menos na adolescência. 40 anos. 40 anos, por 40 anos ele profetizou, ele disse: do mal vem o norte. Desde o capítulo 1 ele diz: do norte se derrama o mal. Deus o fez ver uma panela derramando. E o Senhor disse: do mal vem o norte. A Babilônia, os caldeus vinham do norte, do ponto de referência de Israel. E ele não só profetizou, como ele descreveu a invasão babilônica. Aqueles que acompanharam aqui as exposições ao livro de Jeremias sabem disso. Se nós fôssemos olhar todas as profecias, esta noite não seria suficiente. Mas especificamente quando foi a primeira leva, alguns falsos profetas disseram: olha, dentro de 2 anos, de 2 ou 3 anos, a Babilônia, o jugo da Babilônia será quebrado, e vocês voltarão. E Jeremias escreve uma carta no capítulo 29 do seu livro. Ele escreve esta carta, e Daniel certamente conhece a carta. E lá ele diz assim: assim diz o Senhor: plantai vinhas, e comei do seu fruto, edificai casas, casai vossas filhas, dai vossas filhas a casamentos, casai vossos filhos, orem pela paz da cidade, porque na sua paz vós tereis paz, porque vocês vão ficar aí muito tempo. Mas ele diz exatamente quanto tempo eles ficariam. No capítulo 29, verso 10. O Senhor diz: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Logo que se cumprir os 70 anos, logo que se cumprir, eu vou trazer vocês para cá. A Babilônia também tem prazo de validade. E é exatamente isto que Jeremias diz. E no capítulo 50 do seu livro também, falando aí de predição de coisas futuras, Jeremias profetiza a queda de Babilônia. No capítulo 50, versos 1 a 5, ele diz: palavra do Senhor contra a Babilônia, contra a terra dos caldeus, por intermédio de Jeremias o profeta. Anunciai entre as nações, fazei ouvir e arvorai estandarte, proclamai, não encubrais, dizei: tomada é a Babilônia, Bel está confundido e abatido. Merodach, que é uma variação do deus Marduk, Bel está confundido e abatido Merodach, ou Marduk. Cobertas de vergonha estão as suas imagens, e os seus ídolos tremem de terror, porque do norte subiu contra ela uma nação, que tornará deserta a sua terra, e não haverá quem nela habite. Tanto os homens como os animais fugiram e se foram. Naqueles dias, naquele tempo, diz o Senhor, voltarão os filhos de Israel, eles e os filhos de Judá juntamente, andando, chorando, virão e buscarão o Senhor, seu Deus. E os versos 8 e 9 dizem: fugi do meio da Babilônia e saí da terra dos caldeus. Sede como os bodes que vão adiante do rebanho,
porque eis que eu suscitarei e farei subir contra a Babilônia um conjunto de grandes nações da terra do norte, e se porão em ordem de batalha contra ela, assim será tomada. As suas flechas serão como de destro guerreiro, nenhuma tornará sem efeito. E ainda, nos versículos 23 e 24 do mesmo capítulo, nós encontramos: como está quebrado, feito em pedaços, o martelo de toda a terra. Quem era o martelo de toda a terra? Babilônia, que Deus usou para esmiuçar as nações. Como se tornou a Babilônia objeto de espanto entre as nações? Lancei-te o laço, observe, lancei-te o laço, ó Babilônia, e foste presa e não o soubeste. Foste surpreendida e apanhada, porque contra o Senhor te entremeteste. No capítulo 51, versos 7 e 8, a Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso enlouqueceram. Repentinamente caiu Babilônia e ficou arruinada. Lamentai por ela, tomai bálsamo para a sua ferida, porventura sarará. O versículo 17 diz: todo homem se tornou estúpido e não tem saber. Todo ourives é envergonhado pela imagem que esculpiu, pois as suas imagens são mentira e nelas não há fôlego. Vaidade são, obra ridícula, no tempo do seu castigo virão a perecer. Verso 20, tu, Babilônia, eras meu martelo e minhas armas de guerra. Tu eras só um instrumento da minha ira contra as nações, a quem eu te enviei. Por meio de ti despedacei nações e destruí reis. Por meio de ti despedacei o cavalo e o seu cavaleiro. Despedacei o carro e o seu cocheiro. E no versículo 28, consagrai contra ela as nações, os reis dos medos. Os reis dos medos, os seus governadores, todos os seus vice-reis e toda a terra do seu domínio. Eu poderia citar muitas outras, na verdade a descrição, capítulo 51 e capítulo 52 são a descrição da queda de Babilônia. Então o que Deus está fazendo aqui é anunciando as coisas futuras. Ainda no início do cativeiro, Jeremias já profetiza a queda da Babilônia. Então, meus amados irmãos, a queda de Babilônia, ela já havia sido profetizada. E não só Jeremias. Muito antes de Jeremias, Isaías, profeta anterior ao exílio, já havia profetizado. Na verdade, Isaías profetizou muito antes do guerreiro que tomou Babilônia nascer. 150 anos antes da morte de Ciro nascer, o Senhor anunciou por boca de Isaías a invasão da fortaleza inexpugnável, denunciando a inutilidade dos ídolos, o fracasso dos seus sábios, e antecipando inclusive o método de invasão, e chamando o conquistador pelo nome, 150 anos antes dele nascer. Isto está em Isaías 44, e eu peço que você deixe marcado nessa passagem, porque nós voltaremos a ela. Mas eu mencionarei aqui, lerei os versículos 9 e os versículos 24 a 28. Observe como Isaías fala aqui com relação à Babilônia. Todos os artífices de imagem de escultura são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas, as imagens, você deve prestar atenção, porque Jeremias falou também da nulidade dos ídolos, né? Elas, as imagens, nada veem nem entendem, para que eles sejam confundidos. Assim diz o Senhor que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra, que desfaço os sinais dos profetizadores de mentiras e enlouqueço os adivinhos. Observe, ele fala contra os ídolos, ele mostra o fracasso dos ídolos, e ele mostra a loucura e incompetência dos adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, cujo saber converto em loucuras, que confirma a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros, que digo a Jerusalém, ela será habitada, e das cidades de Judá, elas serão edificadas, e quanto às suas ruínas, eu as levantarei. Que digo a profundeza das águas,
seca-te. O que quer dizer isso? Saberemos daqui a pouco. Grave isto, que digo à profundeza das águas, seca-te. E eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro, ele é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. Ainda no capítulo 45, de 1 a 6, o Senhor diz o seguinte: assim diz o Senhor, ao seu ungido, Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante deles as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Isso aqui não tem nada de teologia da prosperidade, tá? Isso é Jesus falando, é Deus falando para Ciro. Deus está profetizando a invasão da Babilônia por Ciro, a conquista da Babilônia. Por amor, agora eu faço isso, por amor do meu servo Jacó e de Israel meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que se saiba, até o nascente do sol e até ao poente, que além de mim não há outro. Eu sou Deus e não há outro. Guarda essa profecia. Agora nós podemos adentrar o contexto de Daniel 5. Este testemunho profético da Escritura não ficou circunscrito a Israel. A proclamação dos profetas era pública. Jeremias mesmo mandou uma carta para a Babilônia. E pela forma como Nabucodonosor o tratou quando invadiu a Babilônia, certamente ele conhecia as profecias que eram favoráveis a ele. E mais do que isso, Deus certamente propagou às nações. O próprio Nabucodonosor, no contexto de Daniel, como nós vimos no capítulo 2, foi advertido por meio daquele sonho da estátua, que o seu reino passaria e depois dele viriam mais 3 reinos. E nos dias desses reis, Deus suscitaria um reino. O próprio Nabucodonosor foi advertido que o seu reino passaria. Mas o problema é que Belsazar, seu neto, aqui chamado de filho, ignorou as advertências. Como é comum no homem sem Deus, ele estava deslumbrado com a glória do seu reino e descansado na falsa segurança daquela fortaleza intransponível. Ele estava celebrando, festejando. Ele estava como aquele rico insensato dizendo: alma, tu tens tudo o que tu precisas, agora goza de tudo aquilo que tu tens. Conquistado por seu avô, Nabucodonosor. Devemos lembrar da glória do Império Babilônico. Essa glória não estava nem na sua extensão, nem na sua duração. O Império Mongol, por exemplo, foi bem mais extenso, foi o Império maior. O Império Britânico foi mais duradouro. Mas talvez a maior glória do Império Babilônico tenha sido, primeiro, as ciências ali desenvolvidas, das quais nós falamos em mensagens anteriores, e especialmente demonstradas em suas maravilhas arquitetônicas. Entre elas, lembramos mais uma vez o grande portal de Star, do qual nós temos em um museu na Europa uma réplica. Temos também o grande templo-torre de Etemenanque, um zigurate, uma espécie de pirâmide, uma maravilha arquitetônica, da qual temos ainda as ruínas. Temos o exemplo dos jardins suspensos e daquela muralha intransponível por onde podiam correr 3 carros de guerra, de cerca entre 25 e 30 metros de largura. Lembremos-nos que ela foi construída por engenheiros experientes, pois ela foi construída tendo o rio Eufrates a cortá-la pelo meio. Lembremos-nos que a Babilônia estava na Mesopotâmia. Essa palavra Mesopotâmia vem do grego mesos, que significa meio, né? E potamos, que significa rio. Mesopotâmia era uma região que ficava entre o rio Tigre e o rio Eufrates. E a Babilônia foi exatamente construída tendo o rio Eufrates no seu meio.
Então ela tinha suprimento perene de água, pois o rio Eufrates era um dos maiores rios do mundo. E como eu falei, um cerco à Babilônia, eles poderiam cercar a Babilônia, e uma das técnicas era cercar por 3 ou 4 anos, para que o suprimento lá se acabasse, e o povo começasse a ficar com fome, então eles mesmos abriam as portas. Ou, através de catapultas, durante anos, jogar pedras contra as muralhas, mas as muralhas da Babilônia jamais cairiam. Além disso, não tinha como tampar o rio Eufrates. Um exército poderia cercar a Babilônia por 10 anos e não faltaria suprimento. E qual é o exército que poderia sustentar 10 anos de despesa com soldados, de morte por doença? Era uma fortaleza inexpugnável. Era uma coisa impressionante e fantástica. Mas esta fortaleza inexpugnável, quase impossível de ser transposta, invadida, ela tem a sua ruína profetizada. Babilônia e sua glória tem prazo de validade, tem data marcada. E no testemunho profético registrado na Escritura, que não ficou circunscrito a Israel, Deus já tinha dito para Nabucodonosor que o seu reino passaria. Mas, como todos os reis deste mundo, Belsazar não, de modo algum, creu, confiou, ou levou em conta a advertência que Deus por 2 vezes havia feito ao seu pai. Entrando no nosso texto, devemos lembrar que Daniel capítulo 5 segue-se a uma outra narrativa que dele é paralela. Eu falei que os capítulos 4 e 5 eles estão em paralelo. Em ambas as narrativas, nós temos aqui um ato de julgamento de Deus. Deus julga o império, Deus julga o rei. Primeiro, Deus julga o rei Nabucodonosor, nós vimos isto na semana passada, falando sobre a soberba humilhada. Deus julgou a Nabucodonosor, Deus o fez ficar louco. Mas Nabucodonosor, ele reconheceu a glória de Deus. É até possível, é até provável que aquela oração final de Nabucodonosor represente uma conversão. Então nós temos ali um juízo que produz humilhação e quebrantamento. Mas aqui no capítulo 5, nós temos um juízo que quebranta sem curar, que destrói sem reconstruir, que traz um juízo permanente, um juízo definitivo. É um juízo sobre a Babilônia. Naquela noite, na noite que foi profetizada por Jeremias, por Isaías, naquela noite, Belsazar estava seguro. Então nós podemos dividir isso em algumas cenas, e na primeira cena, eu posso resumi-la na expressão, ela descreve a alegria frívola, irresponsável e irreverente do insensato. Primeira cena mostra a alegria frívola, quer dizer, fútil, vazia, irresponsável, porque não pensa nas consequências, e irreverente, porque não respeita as coisas santas de Deus. Isto são características do insensato. Belsazar é um rei insensato. Deixe-me dizer-lhes rapidamente que nos registros oficiais da Babilônia, nos cilindros onde tem os registros, você não vai encontrar o nome de Belsazar na lista de reis. E alguns estudiosos por isso dizem que Belsazar não existiu. Na verdade, eles não podem mais dizer isso, porque já foram achadas inscrições. O rei que consta no período em que Ciro invadiu a Babilônia era o rei Nabonido, que foi, na verdade, um usurpador. Depois de Nabucodonosor, reinou seu filho Evil-Merodach, que morreu prematuramente. E depois um outro rei assumiu, mas Nabonido tomou o reino. E, no entanto, foram achadas inscrições onde Nabonido faz orações pelo seu filho Belsazar, e registros de que ele designou Belsazar como corregente do reino. Então, isso porque, primeiro, Nabonido teve um período, provavelmente quando Ciro invadiu a Babilônia, Nabonido estava numa incursão que durou 10 anos. Os reis ficavam muito tempo na guerra. Então ele foi incursão porque os reis eles tinham que cuidar de todas as partes do império. Às vezes estouravam rebelião e Nabonido estava lá.
Quando não estava lá, ele gostava de estar no palácio de verão. Então, o seu filho, na verdade, alguns dizem que é sobrinho, seja como for, se é seu filho ou seu sobrinho, aqueles que dizem existe uma possibilidade de ser seu sobrinho, mas filho da filha de Nabucodonosor, portanto, neto. Então, a expressão pai aqui é uma espécie de hebraísmo, ou, na verdade, uma expressão do Oriente Médio quando se fala de ancestral. Então, pai aqui não é exatamente aquele que me gerou, mas o meu ancestral. De qualquer forma, Belsazar era filho de rei, filho de neto de Nabucodonosor, e ele era corregente, por isso ele é chamado rei, ele está ali no reino. E o que Belsazar faz? Ele aproveita esse momento de glória e ele demonstra uma alegria frívola. Olha os versos 1 a 4. Ele deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, diz aí o verso 1. E não pense que era uma festa toda, obviamente era uma festa elegante, com muito ouro, prata e vestes suntuosas, mas aquele tipo de festas eram festas, na verdade, chamadas festas orgiásticas. O que é isso? Nessas festas havia orgias. Olha, que estavam ali suas mulheres e suas concubinas. Era um verdadeiro carnaval. Então ali se praticava sexo desenfreado e muitas vezes até indiscriminado com homens. Em alguns casos essas festas tinham até relações homossexuais, em muitos casos, na verdade. Às vezes até bestialidade com animais. Eles praticavam coisas animalescas nessas festas. Então Belsazar, ele, no auge da sua bebedice, era costume as pessoas, os homens beberem muito vinho, e às vezes eles ficavam tão cheios de vinho que eles saíam, iam para um lugar, colocavam o dedo na goela, vomitavam tudo para poder beber mais. Então era uma coisa assim, era uma orgia mesmo, era uma farra mesmo. É esse o tipo de festa, por isso que eu estou te dizendo que era uma alegria frívola e irresponsável. E eles praticavam toda sorte de impurezas. E Belsazar acrescentou a essa irresponsabilidade, a essa frivolidade, a essa orgia e imoralidade, um ato de blasfêmia contra o Deus de Israel. Porque diz que enquanto bebia, no verso 2, e apreciava o vinho, ele manda trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, havia tirado do templo de Salomão, que estava em Jerusalém, para beber neles. Lembra aqueles utensílios sagrados que ninguém que não fosse sacerdote podia sequer tocá-los? E você lembra no capítulo 1 que Nabucodonosor, no verso 2, tomou esse templo, e eu havia falado naquela ocasião, que quando um rei saqueava o templo do Deus da nação conquistada, aquilo simbolicamente significava que o Deus cujo templo foi saqueado, também estava sendo capturado, também estava sendo conquistado. Então o que Belsazar faz? Vamos celebrar a conquista de Javé. Vamos celebrar a captura de Javé. Vamos beber vinho no copo de Javé, o Deus de Israel e Judá. Por isso, os seus grandes, as suas mulheres, as concubinas, eles trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa do Deus, que estava em Jerusalém. Novamente ele fala isso, porque ele está querendo nos remeter à primeira narrativa. É este o contexto. Deus foi capturado, eles bebem um vinho, e mais do que isso, eles não só profanam o que é santo, mas eles dão glória não a Deus pelo reino. Eles dão glória aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Aqui está, de uma certa maneira, uma ligação deste texto com o capítulo 2. Lembra da estátua? Ouro, prata, bronze, ferro e barro. Só não tem madeira. Ele está aqui exatamente lembrando que como os deuses são os reinos passageiros, o narrador já está adiantando uma ironia para nós. Mas não só isso. Ele está também adiantando o juízo que esses deuses também sofrerão. Esses deuses de prata. Observe, ele bebe nas taças do grande Deus que criou os céus e a terra, do único Deus verdadeiro, e dá glória a deuses de ouro, prata, pedra e madeira. Blasfêmia, frivolidade, imoralidade, irreverência, irresponsabilidade, insensatez, a loucura
de quem está no auge. E aí, uma segunda cena, então, a alegria é perturbada. Verso 7 em diante. Ele estava ali, mesmo no verso 5 e 6, no mesmo instante, naquele momento que ele começou a beber e louvar a Marduk, a Bel, talvez a Sim, Deus a Lua, e os deuses da Babilônia. Naquele mesmo instante, os dedos de mão de homem começam a escrever 4 palavras, de fronte do candeeiro, preste atenção, onde estava mais iluminado, onde estava pintada a parede do palácio real. E o rei começou a ver aquilo lá. E o rei foi tomado de pavor. A alegria frívola é perturbada. E aqui, queridos, não é um medo qualquer. Pense no dia em que você foi mais tomado de pavor. É aquela experiência de estar diante de algo sobrenatural, de algo grandioso, contra o qual eu não posso resistir. Observe que mudou o semblante, ele estava ali, bebendo, bêbado, de repente o semblante, ele empalideceu, o seu semblante se mudou, os pensamentos o turbaram, novamente aquilo que aconteceu com Nabucodonosor, lembra? Mesma expressão, as juntas dos lombos relaxaram, ou seja, não conseguia nem ficar sentado, quanto mais em pé, e os joelhos começaram a bater um no outro. Imagine a cena patética, aquele rei cheio de glória, cheio de imponência, agora está morrendo de medo. Tornou-se um borra-botas. E o que ele faz? Aquilo que os reis da Babilônia costumavam fazer. Ele ordena em alta voz, observe verso 7. Ele grita, desesperado, que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Ele fala aos sábios da Babilônia e dá um prêmio para eles. Olha, quem lê essa escritura e me declarar a interpretação, vai ser vestido de púrpura, veste real, vai ter uma cadeia, né, uma corrente grossa de ouro ao pescoço, e será o terceiro no meu reino. Observe, por que terceiro? Porque Nabonido era o rei. Aqui está uma evidência. Belsazar era o corregente, por isso ele diz o terceiro no meu reino. Quem fizer isso, eu vou dar as glórias do reino. Vai ter autoridade somente abaixo de mim. Mas entram os sábios do rei e não podem ler a escritura. Então nessa terceira cena o que nós temos é a humilhação dos sábios deste século. Você tem a alegria frívola, irresponsável e irreverente do insensato. Você tem a alegria perturbada pela mão que Deus envia. E você tem agora a humilhação dos sábios. Por quê? Porque os sábios não souberam ler a escritura. Nem saber, eles não puderam nem ler. Estava escrito em aramaico, mas eles nem conseguiram ler. Muito menos interpretar. E não só o rei se perturbou, mas os seus grandes também ficaram sobressaltados. Acabou a festa. Acabou a festa. Eu quero que você observe nessa humilhação dos sábios, o progresso da incompetência dos sábios deste mundo. Você lembra que no primeiro sonho, no capítulo 2, os sábios do império não conseguiam nem descobrir o sonho, e nem tampouco a sua interpretação. Você que acompanhou esta série. Eles não sabiam nem o sonho, nem sua interpretação. No capítulo 2 há um progresso. O sonho é relatado por Nabucodonosor. No capítulo 4, aliás. O sonho é relatado e ainda assim eles não sabem a interpretação. E neste último episódio, nem é um sonho. Agora é uma coisa revelada por escrito na parede. E eles são incompetentes para ler, eles ficaram analfabetos. E para entender. O que nós temos aqui, irmãos? Aqui se cumpre, meus irmãos, a escritura que diz: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? 1 aos Coríntios 1, 19 e 20. Você lembra daquele texto de Isaías capítulo 44? É por isso que eu disse que você deixasse aberto. Versículo 25. Que desfaça os sinais dos profetizadores de mentiras e enlouqueça os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, cujo saber converto em mentiras. No mesmo capítulo,
Lembre que ele fala de Ciro. Mesmo capítulo. E aqui, mais uma vez, o que nós temos é o pré-anúncio da verdade que se cumpre plenamente na palavra da cruz. Porque o que foi que Paulo diz, no mesmo texto que ele diz, destruirei a sabedoria dos sábios, citando Isaías. Antes disso, no versículo 18 de 1 Coríntios, ele diz, certamente que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios. Mesmo princípio. Só que aqui no anúncio do juízo. Aí nós temos uma quarta cena. Ninguém consegue interpretar, mas há um Deus que revela mistérios. Há um Deus que dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Que revela o oculto, que traz o que está escondido e com quem mora a luz. No verso 10, a rainha mãe chega ao rei e diz, o rei, não fique perturbado. Tem um homem no seu reino, e tem o espírito dos deuses santos. E ela conta que nos dias dos pais de Daniel, de Belsazar, no dia de Nabucodonosor, ele diz, nos dias do teu pai se achou nele luz e inteligência. Observe a repetição. Sempre que há uma repetição na Bíblia, o narrador quer nos chamar a atenção para um princípio. Veja que diz, nele há o espírito dos deuses santos. A mesma coisa que Nabucodonosor diz lá no capítulo 4, né? E diz ainda, achou-se nele luz, inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses de teu pai. O rei Nabucodonosor, sim, teu pai. Sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e feiticeiros. Pela segunda vez, porquanto espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis, chassaram neste Daniel, a quem o rei puseram o nome de Beltesazar. Chame Daniel, e ele vai dar a interpretação. Queridos, essa menção repetida de que em Daniel havia o espírito dos deuses santos, que na verdade é uma expressão pagã, né, da perspectiva politeísta, na verdade é o Espírito de Deus, de que nele havia inteligência, sabedoria, o entendimento dos mistérios de Deus, aponta para quem? Para o Deus de Daniel, a quem ele servia, e cujos atributos ele já havia destacado na sua oração. Você lembra no capítulo 1, verso 20, ou capítulo 2, verso 20? Quando Deus lhe revelou o sonho de Nabucodonosor? O que temos aqui é exatamente a mesma verdade. Agora ilustrado, observe, disse Daniel, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Quando ele diz, nele há o Espírito de Deus e santos, é o pagão, sem saber, testemunhando o Deus de Daniel. Para nós deve ser interpretado da seguinte maneira, nele está o Espírito de Deus, do Deus que revela mistérios, do Deus de quem é a sabedoria e o poder, do Deus que dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes, do Deus que conhece o que está em trevas e com quem mora a luz. Deus de Daniel está demonstrando que os sábios deste mundo não são capazes de entender o seu caminho. Então, o império babilônico vai ser removido, outro será estabelecido, e Daniel recebe sabedoria do Deus que vai remover o império, para revelar isto de antemão, para ficar claro que o Deus do reino estava no controle. Para ficar claro aquilo que nós vimos em Isaías, que diz lá no capítulo 44, eu sou, assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus, que há como eu feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e exponha diante de mim. Deus do reino, o Deus que revela mistérios, então vai revelar. Então Daniel é introduzido à presença do rei. Mais uma vez é enfatizado no verso 14, tenho ouvido a teu respeito, que há o Espírito dos deuses em ti,
que te acham luz, inteligência e sabedoria. Os meus sábios não puderam interpretar estas palavras. Eu tenho ouvido de ti que tu sabes dar essa interpretação. Se tu interpretares, eu vou te vestir da glória do reino da Babilônia. O que é que Daniel faz? Antes disso, nesse verso 13, observe. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Olha como o rei fala com ele. És tu aquele Daniel, dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Com isto o narrador está nos reportando ao capítulo 1. E você lembra do primeiro desafio de Daniel? Ainda um adolescente, agora ele é um senhor octogenário, entre 85 e 88 anos. Eu tenho certeza que aquilo veio à mente de Daniel. Daniel era ainda um adolescente, quando o rei saqueou a sua cidade, quando o rei o manietou, quando o rei o levou por 1.500 quilômetros, quando o rei o castrou, emasculando, tirando parte da sua virilidade física, quando o rei o colocou ali. Ele é daqueles cativos de Judá, mas agora o reino vai cair, e Daniel vai ficar em pé. Então, quando os cativos de Judá foram castrados, manietados e levados para um país estrangeiro, aprisionados, certamente eles ficaram perplexos. Mas agora aquilo que Deus havia revelado no capítulo 2, através do sonho de Nabucodonosor, agora começa a se cumprir. O reino que os aprisionou vai cair, mas eles vão continuar em pé. E quando Dario invade a Babilônia, Belsazar morre, e Daniel está vestido de púrpura, com a cadeia de ouro no pescoço. Mas Belsazar morre. Eles são um sinal e manifestação da presença do reino sempre eterno. Daniel faz o quê? Qual é a resposta de Daniel? Primeiro, ele rejeita a glória dos reinos deste mundo. Os teus presentes fiquem contigo, rei. Dá os prêmios a outrem, mas eu vou interpretar. O rei oferece a Daniel exatamente a glória externa e sedutora, porém vazia e passageira, de um reino temporário, cuja ruína estava às portas. E Daniel rejeita essa glória. Embora tivesse sido colocado numa posição de destaque, ele usou essa posição para ser um servo do reino. Ele nunca está preocupado com o fato de ser engrandecido ou exaltado, porque ele sabe que quem tem que ser engrandecido é o seu Deus. E essa rejeição, meus irmãos, permita-me fazer uma breve aplicação. Essa rejeição da glória humana por Daniel, ela expõe a insensatez de todos aqueles que se dizem cristãos e utilizam a história de Daniel para incentivar a conquista da glória pelo servo de Deus diante do mundo. A lição aqui é: Deus exalta aqueles a quem Ele quer, mas os seus servos, quando são exaltados, rejeitam essa glória ou a utilizam para pôr em evidência os atributos do seu Deus. Daniel não rejeitou, por exemplo, o cargo público, porque aquela era uma oportunidade de ser testemunha do reino no meio do império das trevas. E não para que ele mesmo fosse uma celebridade. Muitos insensatamente hoje se utilizam de histórias como estas, como desculpa para cobiçar um status importante aos olhos do mundo, e muitas vezes quando chegam a obtê-lo até esquecem-se de quem os colocou lá. Mas Daniel rejeita isso. E aí Daniel então começa a profetizar a derrota da Babilônia. Ó rei, o Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai o reino, a grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que ele deu, homens e nações de todas as línguas temiam e tremiam diante dele. Ele matava quem queria deixava com vida, exaltava quem queria, batia quem queria, mas o coração dele se exaltou. O seu espírito se tornou soberbo, e ele foi derribado do seu trono real. E ele narra o que está no capítulo 7. Ele foi expulso do reino dos homens, até que ele conheceu que Deus o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e a quem quer constitui sobre ele. E tu, Belsazar, aí vem agora a denúncia do pecado. Olha a pregação do servo de Deus. Tu, Belsazar, primeiro, não humilhaste teu coração, ainda que sabias de tudo isso. Tu endureceste o teu coração. Tu não levaste em conta a advertência. Mais do que isso, tu te levantaste contra o Senhor do céu, porque tu profanaste os utensílios do templo. Terceiro lugar,
Em vez de dar glória ao Deus que te deu o reino, tu deste glória aos deuses de prata, de ouro, de bronze e de ferro, que não veem, não ouvem e nem sabem. As mesmas coisas que Jeremias e Isaías falaram. Em quarto lugar, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Agora, meus irmãos, é o momento de Daniel, que no capítulo 1, verso 2, havia sido testemunha do saque do templo de Salomão, que havia visto Nabucodonosor levar os utensílios da casa do Senhor, o Deus da aliança, e consagrá-los ao seu Deus. Agora é a hora dele ver claramente que Deus jamais tinha sido tomado cativo, Deus jamais tinha sido capturado, Deus jamais tinha sido despojado pelos babilônios. Pelo contrário, o Deus do reino executará seu juízo contra a Babilônia e seus deuses, ao tomar os objetos sagrados da casa de Deus e utilizá-los em seu bacanal. Belsazar derrama a última gota que enche o cálice da ira de Deus contra a sua nação. Deus não foi capturado. E aí Daniel interpreta, da parte dele foi enviada a mão que traçou essa escritura. Mene, mene, tekel e parsim. Vamos entender isto. Não são palavras a esmo. A palavra mene vem do verbo contar. A palavra tekel vem do verbo pesar. A palavra peres, da qual parsim é um plural, vem da palavra dividir. Então, soou mais ou menos como assim: peso, peso, conta, divisão. Ou melhor, peso, conta, conta, peso, divisões. Era isso que estava escrito lá. Ou número, número, mas é melhor a tradução. Conta, conta, mene, mene, peso, divisões. Parsim, o plural de Pérez. Deixe-me dizer que este era um estilo, era um costume dos babilônios, que havia enigmas que às vezes eram assim dados. Deus falou exatamente dentro da cultura babilônica. E mesmo assim eles não entenderam nada. Porque dentro da cultura, quando eles tinham aqueles enigmas e adivinhações pelas suas ciências ocultas, às vezes eles faziam alguma palavra. Então, por exemplo, você pode pensar, igreja, 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 prisão, morte. E aí vinham sábios e diziam, olha, a igreja do Senhor vai ser perseguida, muitos vão ser lançados na prisão e muitos vão morrer. Isso era comum. Então Deus utiliza exatamente essa técnica de enigma. Então o que significa isso? Conta, conta, peso, divisão. Daniel diz então, mene, conta. Contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Como uma espécie de cálculo. Chegou o dia. Teu reino não vai passar dessa noite. Ele tem prazo de validade. Deus contou o teu reino e já deu cabo dele. Tekel. Pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, do plural parsim. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Naquele mesmo momento, enquanto Belsazar estava dando aquela festa orgiástica, os exércitos dos medos e dos persas, sendo que Ciro era rei dos persas, Dario era medo, em uma aliança. Você lembra do que nós falamos em Isaías capítulo 44? Nós colocamos isto para os irmãos no capítulo 44, que diz assim, eu quero relembrar para os irmãos. No capítulo 44, verso 27, que digo à profundeza das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. Numa obra de engenharia,
inédita. Ciro conseguiu desviar o leito do rio Eufrates. Naquela mesma noite, em silêncio, Ciro conseguiu desviar o leito do rio Eufrates. Conseguiu com isso baixar o volume das águas. E os seus exércitos passaram por baixo das muralhas. E adentraram a cidade, que foi surpreendida. E praticamente sem guerra e sem luta, conquistou a cidade. A fortaleza inexpugnável caiu. E sabe do que mais? O povo recebeu Ciro ovacionando-o, porque ficou feliz. Sabe por quê? Até Nabucodonosor, desde os reis da Assíria, a política para dominar os povos era deportá-los para outros países. Ciro fez uma coisa contrária. Ele adotou uma política de repatriação. Por isso que, na sua época, então, ele ordena as nações que voltem, e por isso Israel volta. E ele ainda devolve os utensílios do templo. Por isso ele é ovacionado quando ele entra. Naquela mesma noite, foi morto Belsazar, e Dario o Medo, do qual falaremos no próximo capítulo, com 62 anos de idade, se apoderou do reino. Eu quero já concluir, meus irmãos, e quero começar dizendo, a história de Daniel, em muitos aspectos, é uma antecipação para nós daquilo que vai acontecer no tempo do fim. Precisamos lembrar, quando lemos a história, sempre nós devemos ler um texto à luz de toda a revelação, que desde o seu surgimento, narrado na história de Babel, no capítulo 11 de Gênesis, a Babilônia, como uma nação histórica, tornou-se um símbolo de um mundo iníquo, pagão, em oposição a Deus e a seu povo. Babel significa confusão. Quando foi construído, eles a chamavam Bab-el, que significa portal de Deus, mas Deus a tornou em confusão. Babel, do verbo hebraico balal, que significa confundir. E eu diria que a Babilônia é a manifestação mais clara do império das trevas na época de Daniel. E quando nós olhamos os desdobramentos históricos da figura da Babilônia nas Escrituras, assim como Sodoma, Gomorra e Egito, nós percebemos claramente que a Babilônia é um tipo do mundo. Portanto, Daniel nos ensina como nós podemos enfrentar essa tensão de viver para Deus, mesmo inseridos no mundo, mesmo vivendo em Babilônia. Manter essa fidelidade para com Deus e, por outro lado, ter uma ação intramundana é um grande desafio. Estar envolvidos com as questões temporais, mas tendo foco na eternidade. O livro foi escrito, irmãos, para nos preparar para isso. Esse vai ser o tema das grandes visões de Daniel, onde ele mostra o mesmo esquema das histórias da corte, só que num contexto de oposição mais ostensiva. E essas passagens, os capítulos 4 e 5, elas mostram exatamente esta questão da Babilônia. É por isso que a palavra de Deus, abra lá, por favor, lá na epístola de Pedro. Peço que você abra lá. A segunda epístola de Pedro, capítulo 5, verso 13. Pedro está escrevendo: aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Babilônia já não existia mais. Segunda de Pedro, capítulo 5, primeira de Pedro, capítulo 5, verso 13. Primeira de Pedro, capítulo 5, verso 13. Ele está nas saudações finais. E ele está mandando saudações às igrejas da Galácia, para quem ele, de Ásia, Bitínia, ele está escrevendo para essas igrejas. E ele manda saudações da igreja de Roma. Ele chama Roma de Babilônia. Porque é o mesmo espírito. Mas você sabe do que mais? Você lembra que digo aos rios, seca-te. Eu quero que você abra em Apocalipse, capítulo 16, verso 12. Diz assim: derramou o cesto
a sua taça sobre onde? Sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. A descrição da queda dos reinos deste mundo é feita em Apocalipse em termos do que aconteceu no passado. E é por isso que no capítulo 18 de Apocalipse, depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Caiu a grande Babilônia. João está aqui se referindo a Roma, Império Romano, mas ele também está se referindo aos reinos deste mundo. Babilônia representa todo o pecado, a promiscuidade, a prostituição e a idolatria deste mundo, e ele está dizendo como a Babilônia histórica, a Babilônia do passado caiu. Aquilo era uma prefiguração do que vai acontecer no final de tudo. E como é que Ciro é chamado, mais uma vez, como Ciro é chamado pelo Senhor em Isaías? Como é que ele o chama? Ele diz: Ciro é o meu pastor, que cumprirá tudo o que me apraz. Observe 44, 28, que digo de Ciro, ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. E ele diz, assim diz ao ungido, o Senhor a ser ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita. Você sabe o que é a palavra ungido aqui? Assim diz o Senhor ao seu Messias. Ciro é um tipo de Cristo, queridos. Assim como Ciro invadiu a Babilônia, o verdadeiro ungido de Deus um dia virá e fará cair a grande Babilônia e libertará o seu povo. É por isso quando ele diz, quando estas coisas começarem a acontecer, erguei os vossos olhos e exultai, porque a vossa redenção se aproxima. Ciro é um tipo de Cristo. Ele recebe títulos messiânicos, ainda que não conhecesse o Senhor. Ele é chamado de pastor, de Messias, e ele diz, eu te tomo pela minha mão direita. Deus está anunciando o seu Filho. Deus está projetando antecipadamente a imagem do seu Filho, num homem imperfeito, até pagão, para mostrar que um dia ele virá para buscar aqueles que lhe pertencem. A pergunta é, você está preparado? Eu quero terminar, de fato agora, apenas trazendo algumas rápidas aplicações. E a primeira delas é essas duas passagens de Daniel 4 e 5. Elas denunciam a visão equivocada do mundo acerca da boa vida, da vida feliz. Tanto no caso de Nabucodonosor, que ficou como um animal, como no caso de Belsazar. Em que consiste a vida boa? O que faz alguém se sentir feliz? O mundo responde, o mundo pensa em pelo menos 3 ou 4 coisas em que consiste a vida boa. Primeiro, na glória da conquista e no senso de realização. Este foi o caso de Nabucodonosor, lembra? Esta é a grande Babilônia que eu fiz para a minha glória. Essa sensação de conquista que os homens perseguem, às vezes até alguns crentes perseguem como centro da sua vida. Que o ano de 2018 seja de muitas conquistas. Isto traz felicidade na visão mundana. Um segundo fator da vida boa é o desfrutar de bons momentos, chamado happy hour. Aqui temos Belsazar, no happy hour, desfrutando das suas riquezas, levando os seus prazeres à última instância. A gente trabalha para no final de semana desfrutar daquela gelada, não é? É para isso que eu trabalho. Hoje é sexta-feira. Essa é a vida boa.
terceira coisa em que consiste para o mundo a vida boa é a sensação falsa de segurança e estabilidade nos tesouros, nas coisas deste mundo. Ah, eu quero trabalhar e um dia eu quero ter estabilidade. Não existe estabilidade nesse mundo. Traça e ferrugem corroem, ladrões escavam e roubam. E quarto, a riqueza, que potencialmente proporciona ambos os anteriores. Tudo isto é confrontado em Daniel capítulo 4 e Daniel capítulo 5. Queria também dizer que nós não devemos pensar que os governantes deste mundo não são perturbados por Deus com muitas preocupações. Mesmo aqueles que estão aparentemente tranquilos. Aliás, alguns deles hoje em nosso país certamente estão com a barba de molho. Não se engane. Não fique tão indignado quando você vê alguém sorrindo, ou alguém que estava preso dançando numa festa. Não se engane. Sorrisos e maquiagens e photoshops muitas vezes apagam as marcas de noites insônias e corações turbados pelo próprio peso da consciência e pelo medo de serem apanhados. E um dia eles serão. Quem você acha que levantou a Lava Jato no Brasil? Mas que um dia talvez vai derrubá-la? E por último, irmãos, a história de Belsazar é uma clara ilustração para nós daquilo que está escrito em Provérbios, capítulo 29, verso 1. Você tem ouvido a palavra de Deus. Talvez você tenha visto exemplos na vida de quem serve, de quem não serve a Deus e ainda não se converteu a Cristo. Lá em Provérbios 29, 1, lembre, enquanto Nabucodonosor deu glória a Deus, Belsazar foi destruído. Provérbios 29, 1 diz, aquele que muitas vezes repreendido, o homem que muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura.